Para a maioria de nós, o sexo é movido pelo desejo, pela conexão e pelo amor. Para os espartanos, não era nada disso. Era uma ordem, um dever biológico imposto pelo Estado com uma única missão: forjar as armas humanas mais letais que o mundo antigo jamais enfrentou. Os espartanos não eram criados como pessoas, mas moldados como soldados. E sua formação não começava no campo de batalha, começava no quarto. Esqueça o mito das capas vermelhas e dos discursos heróicos. Por trás da lenda dos 300, existe uma verdade perturbadora, um sistema frio de engenharia humana tão rigoroso que faz as distopias mais sombrias parecerem quase piedosas. No centro dessa máquina estava o controle absoluto do Estado sobre a reprodução. Em Esparta, a escolha pessoal nada significava quando se tratava de amor ou família. O governo atuava como o único casamenteiro, unindo cidadãos com base na força, não no sentimento. Velhos magistrados, homens endurecidos por décadas de guerra, examinavam os jovens como se fossem gado, avaliando altura, resistência e linhagem. Ele, o guerreiro alto, de ombros largos, descendente de heróis condecorados. Ela, a mulher forte e fértil, de quadris largos e corpo robusto. A beleza não importava por vaidade, mas como sinal de saúde, de sangue superior. Os casamentos eram arranjados pelo Estado, uniões frias e estratégicas criadas para gerar descendentes poderosos. O amor era irrelevante, o desejo opcional. O corpo não pertencia mais ao indivíduo, mas à Esparta. O dever de cada cidadão era fortalecer o Estado por meio de seu sangue. O papel das mulheres também foi distorcido até se tornar quase irreconhecível. Elas não eram vistas como esposas ou mães, mas como vasos da nação. Seu valor vinha da capacidade de gerar filhos fortes e saudáveis. Desde cedo, as meninas espartanas treinavam não para a guerra, mas para o parto. Corriam, lutavam, lançavam dardos, tudo para preparar o corpo para carregar futuros guerreiros. Suas vontades não importavam, seus corpos, sim. Ensinava-se que o campo de batalha delas era o leito do parto, e sua maior glória era dar à luz o próximo soldado. Mas o sistema ia ainda mais longe, até territórios que hoje nos pareceriam monstruosos. O que acontecia quando a esposa de um guerreiro ilustre não conseguia engravidar? Ou quando dava à luz filhos fracos? E se, em outro lar, vivesse uma mulher de saúde excepcional casada com um homem velho e sem vigor? Esparta tinha uma resposta, uma cláusula gelada em seu código social. Era permitido, e até incentivado, que um guerreiro forte gerasse um filho com a esposa de outro homem. Isso não era considerado adultério, mas dever cívico. O útero de uma mulher podia ser emprestado ao serviço do Estado, e muitas vezes, com consentimento do próprio marido, gerar um filho com outro homem era visto como uma honra para a família, e para Esparta. Conceitos como amor e fidelidade eram esmagados sob as botas da eugenia estatal. O objetivo não era a felicidade, mas a perfeição do sangue. Quando uma criança espartana nascia, não era um momento de celebração, mas de julgamento. O recém-nascido não ia aos braços da mãe, mas era levado a um lugar sombrio chamado Lesgé, o salão da reunião. Ali, um conselho de guerreiros anciãos, a Gerúsia, o avaliava friamente. Homens que já haviam olhado a morte de frente examinavam cada bebê. Nu e trêmulo, o pequeno era inspecionado da cabeça aos pés. Qualquer sinal de fraqueza podia selar seu destino. Para a lógica espartana, aquilo não era crueldade, era necessidade. Eles eram uma minoria guerreira cercada por inimigos e escravos em número 10 vezes maior. A fraqueza de um bebê podia significar o fim do Estado. Um recém-nascido frágil não era visto como um fardo, mas como uma ameaça. A misericórdia de hoje podia significar a destruição de amanhã. O credo de Esparta era simples: sobreviver pela força, sem exceções. Se o bebê fosse aprovado, voltava à família, não como um filho, mas como um futuro soldado do Estado. Se fosse rejeitado, era levado às encostas áridas do Monte Taigeto, a um lugar chamado Apotetas, o depósito. Ali, o bebê era deixado ao frio, ao vento e aos animais, para morrer em silêncio, sem testemunhas. Para Esparta, isso não era assassinato, era devolver à natureza aquilo que nascerá imperfeito. Passar por essa inspeção era apenas o começo. A vida do menino se tornava uma longa marcha até a guerra. Aos 7 anos, ele era arrancado de casa e entregue ao Estado. Começava então a Agogé, o mais brutal e eficaz programa de treinamento da história. A primeira lição era simples: conforto é o inimigo. Dormiam em camas feitas por eles mesmos com juncos arrancados do rio Eurotas. Vestiam uma única túnica áspera, no calor ou no frio. E, acima de tudo, passavam fome.
As rações eram calculadamente escassas. Mas a privação era intencional, ensinava-os a roubar. Em Esparta, o roubo não era vício, era lição. Servia para desenvolver furtividade, coragem e astúcia. Se fossem pegos, eram açoitados, não por roubar, mas por falhar. O pecado não era o crime, era a incompetência. O sucesso justificava tudo. O fracasso, nada. A Agogé não treinava apenas guerreiros, criava predadores. Rápidos, frios, calculistas, desprovidos de moral comum. Aprendiam a mentir, a observar, a suportar dor e a obedecer sem hesitar. Aos poucos, a infância era extinta. O silêncio se tornava escudo, a dor, professora. Cada erro, uma ferida. Cada vitória, uma cicatriz. E ao final desse processo nascia o espartano ideal, uma máquina humana de guerra. Mas, ao eliminar toda a fraqueza, Esparta também eliminou algo mais, a humanidade. O amor foi substituído pelo dever. A compaixão, pela obediência. A vida, pela sobrevivência. Esparta criou guerreiros perfeitos e, com isso, selou sua própria ruína. A máquina que forjava heróis acabou devorando a si mesma, deixando apenas ruínas e o eco distante de uma grandeza construída sobre a crueldade e destruída por sua própria perfeição. Mas a verdadeira prova final ainda aguardava os jovens espartanos. A cripteia, o ritual mais sombrio de todos. A cripteia não era uma unidade militar comum. Não lutava em formação, nem marchava em desfiles. Era algo muito mais sinistro, um esquadrão secreto de morte, criado para semear o medo entre os inimigos internos. Para compreender a cripteia, é preciso entender a maior obsessão de Esparta, o controle. Uma pequena casta guerreira dominava uma população gigantesca de escravos, os ilotas, que o superavam em número 10-1. O medo de uma revolta era constante. A resposta de Esparta: o terror. Todos os anos, um grupo seleto de jovens que haviam concluído a Agogé, os mais fortes, frios e inteligentes, era enviado ao campo com apenas uma adaga e alguns pedaços de pão. Durante o dia, escondiam-se. À noite, caçavam. Sua missão: eliminar os ilotas mais corajosos, astutos ou desobedientes. Não era guerra. Era uma cirurgia psicológica, um massacre preventivo disfarçado de ritual. Esses jovens matavam não por ódio, mas porque o Estado ordenava. Para tornar isso legal, os éforos, magistrados de Esparta, realizavam uma cerimônia gelada. A cada ano, declaravam oficialmente guerra aos ilotas. Assim, qualquer assassinato cometido durante a cripteia não era homicídio, mas dever cívico. A cripteia transformou o assassinato em patriotismo. Quando o sangue manchava a lâmina de um jovem, sua transformação estava completa. Tinha nascido como filho do Estado, sido moldado pela disciplina e, agora, provado ser capaz de matar sem hesitar. Mas o que ele havia se tornado? Um defensor da civilização ou seu predador mais eficiente? Aos 30 anos, o espartano finalmente deixava os alojamentos coletivos. Podia, enfim, casar-se oficialmente, mas sua liberdade era uma ilusão. O Estado lhe dava uma nova missão: reproduzir-se. Sua esposa, escolhida pelo governo, não era uma companheira dócil, mas sua igual em força e convicção. As mulheres espartanas não eram vítimas do sistema, eram suas colunas de sustentação. Enquanto os meninos enfrentavam a Agogé, as meninas passavam por seu próprio regime: treinamento físico, disciplina e doutrinação ideológica. No mundo grego, onde as mulheres eram silenciadas, as espartanas se destacavam. Sabiam ler, administrar propriedades e defender-se. E por quê? Porque o objetivo de Esparta não era conforto, mas eficiência. Cada criança, cada lei, cada casamento existia com um único propósito: forjar uma raça de guerreiros perfeitos. Mesmo filósofos como Platão, observando de Atenas, admiravam o sistema, acreditando que refletia uma sociedade ideal. Mas estavam errados. O objetivo não era a igualdade, era a precisão reprodutiva. As mulheres espartanas foram moldadas para reprimir a ternura e substituí-la por patriotismo feroz. Seu valor não se media pelo afeto, mas pela qualidade dos filhos que entregavam ao Estado. Tornaram-se lendas de disciplina fria. Uma mãe espartana, ao entregar o escudo ao filho, dizia: volta com ele, ou sobre ele. Quando chegavam notícias de derrota, as mães gregas choravam. As mães espartanas apenas perguntavam: vencemos? Disse que uma delas matou o próprio filho por ter voltado em desonra. Não eram espectadoras, eram guardiãs da ideologia. Foram moldadas, corpo e mente,
pelo Estado. O casamento em Esparta não era um ato de amor, era um ritual controlado, quase um rapto simbólico. O noivo não cortejava sua noiva, ele a tomava. Durante a noite, as servas raspavam o cabelo da mulher, vestiam-na com um manto masculino e a deixavam deitada na escuridão, sobre uma cama de palha. O homem entrava às escondidas, cumpria seu dever e partia antes do amanhecer. Esse estranho ritual tinha um propósito: evitar o apego emocional. Mantinha o afeto doméstico distante da lealdade militar. Os encontros eram breves, secretos e sem ternura. O Estado acreditava que, assim, a paixão seria intensa e a concepção mais provável, sem as distrações do amor ou do conforto. Era o auge do sistema espartano. Homem e mulher, ambos produtos da doutrinação, unidos não por amor, mas por decreto. Sua missão: gerar força. Um soldado perfeito unido a uma mãe perfeita. A linha de montagem humana de Esparta. Mas dentro dessa perfeição crescia um veneno lento e silencioso. Durante 3 séculos, a máquina funcionou impecavelmente. Esparta dominou a Grécia. Seus guerreiros eram temidos, sua disciplina lendária. Mas a semente da destruição estava dentro do próprio sistema. O primeiro veneno foi o colapso demográfico. A eugenia impiedosa, o abandono dos bebês fracos no Monte Taigeto, a rejeição de toda imperfeição, reduziu o número de cidadãos. Cada guerreiro morto em batalha era uma perda irreparável, décadas de treinamento e um sangue cuidadosamente preservado. Outras cidades podiam recrutar novos exércitos. Esparta, não. Sua maior força, a pureza da elite, tornou-se sua fraqueza fatal. Estavam se extinguindo por sua própria perfeição. O segundo veneno foi a rigidez. A Agogé formava soldados impecáveis, mas não pensadores. Esparta produzia executores, não estrategistas. Enquanto o mundo evoluía, eles permaneciam presos ao passado. Soldados perfeitos lutando guerras antigas. E o golpe final veio com sucesso. Quando Esparta derrotou Atenas na Guerra do Peloponeso, o ouro e a prata dos persas inundaram a cidade. A riqueza, o mesmo veneno que o legislador Licurgo havia proibido, corrompeu sua disciplina de ferro. A austeridade deu lugar à ganância. As terras concentrarão-se nas mãos de poucos. A corrupção se infiltrou em todos os níveis. Espartanos que antes desprezavam o luxo tornaram-se seus escravos. O espírito de Esparta, fundado na igualdade e na simplicidade, apodreceu por dentro. E então veio Leuctra. No campo de batalha, o general tebano Epaminondas quebrou séculos de invencibilidade espartana. Em vez de dispersar suas forças, concentrou a ala esquerda, 50 homens de profundidade, e a lançou diretamente contra o rei e sua guarda real. A inovação derrotou a rigidez. A falange inquebrantável desabou. Pela primeira vez em gerações, um rei espartano caiu em combate, e seu exército foi aniquilado ao seu lado. O poder de Esparta estava destruído. Com centenas de seus melhores homens mortos, a casta guerreira ficou mutilada para sempre. O império que aterrorizou a Grécia por séculos se dissolveu na irrelevância. Na era romana, Esparta não passava de uma curiosidade, um museu vivo onde viajantes assistiam à encenação de seus antigos rituais brutais, ecos distantes de uma civilização que já fora grandiosa. No fim, a história das práticas reprodutivas de Esparta é mais que um relato histórico. É um alerta. Um povo tão obcecado pela perfeição que sacrificou tudo o que era humano para alcançá-la. De fato, criaram um guerreiro perfeito. E, ao fazê-lo, selaram a própria extinção. A máquina que forjava heróis terminou devorando a si mesma, deixando apenas ruínas. E o eco distante de uma grandeza construída sobre a crueldade. E destruída pela própria perfeição. 2500 anos depois do colapso de Esparta, o mundo havia esquecido o som das lanças batendo em escudos, mas não o eco da disciplina. A perfeição ainda fascinava a humanidade. Na era digital, onde os corpos eram moldados por algoritmos e a vontade se curvava ao conforto, um grupo de pensadores e militares acreditou que a fraqueza humana havia se tornado a nova peste. Chamaram-se de a Fundação Lacedemonia, um nome escolhido com precisão cirúrgica. Não eram românticos, não buscavam reconstruir templos nem glorificar guerreiros mortos, mas ressuscitar o princípio central da antiga Esparta: a força como lei, a obediência como virtude, o sacrifício como redenção. A gênese do movimento começou em silêncio, como toda revolução bem planejada. Primeiro vieram as academias fechadas, instaladas em regiões remotas, onde jovens promissores eram convidados a participar de programas de aprimoramento físico e mental. O convite era seletivo, e a promessa, tentadora: libertar-se das distrações do mundo moderno, redescobrir o poder do corpo e da mente.
Lá dentro, o conforto era substituído por regras. O treinamento lembrava a Gogé, longas jornadas em terrenos hostis, alimentação controlada, isolamento e, o mais importante, a doutrinação. Os instrutores, veteranos de guerras esquecidas, ensinavam que a civilização havia falhado por causa da empatia. Mostravam vídeos de cidades em colapso, políticos em escândalos, jovens imersos em telas. Repetiam que o progresso era uma armadilha. A liberdade enfraquece, diziam. A igualdade adormece. A força desperta. E cada palavra era absorvida com fervor quase religioso. Logo, as academias se multiplicaram. Havia uma na Sibéria, outra nos Andes, uma terceira nos desertos australianos. O público externo via apenas centros de pesquisa atlética, mas dentro delas o tempo retrocedia séculos. O uniforme era simples, túnicas cinzentas, botas grossas, cabelos raspados. Nenhum nome, apenas números. Nenhum passado, apenas função. O novo Estado começou como uma ideia, mas ideias, quando alimentadas pelo fanatismo, ganham músculos. Um a um, empresários, generais e tecnocratas começaram a financiar o projeto. A fundação transformou-se em nação. Compraram terras isoladas, ergueram cidades geométricas, muradas, onde tudo era medido e controlado. Chamaram seu primeiro assentamento de Nova Lacedemonia. Em Nova Lacedemonia, o relógio não marcava horas, marcava deveres. O dia era dividido em ciclos de treinamento, trabalho e silêncio. Não existiam feriados, religião ou propriedade privada. As crianças nasciam em centros de gestação supervisionados por algoritmos genéticos, e os pais biológicos raramente se conheciam. A fundação acreditava que o amor era um erro evolutivo, um vício emocional que distorcia a razão. Os jovens cresciam sob vigilância total. Cada batimento cardíaco, cada reação emocional, cada palavra era registrada e analisada. As fraquezas eram corrigidas com estímulos elétricos sutis, punições psicológicas e períodos de isolamento. Chamavam isso de reprogramação da vontade. Aos 15 anos, o indivíduo deixava de ser criança e passava pelo exame da forja, uma série de testes físicos e mentais que decidia seu lugar na sociedade. Os melhores se tornavam vigilantes, encarregados da ordem interna. Os medíocres viravam trabalhadores, engenheiros, cuidadores das estruturas. Os fracassados desapareciam sem explicação. Oficialmente, eram transferidos para zonas de readaptação. Extraoficialmente, eram removidos para manter a pureza do projeto. No coração de Nova Lacedemonia erguia-se a Casa dos Arquitetos, o Conselho Supremo da Fundação. Lá, um grupo de 12 homens e mulheres, vestidos com mantos brancos e rostos cobertos, decidia o destino de toda a população. Nenhum deles tinha nome público. Eram chamados apenas de arquitetos, e acreditavam ser os herdeiros espirituais de Licurgo. O mundo observava à distância. A princípio, com curiosidade, depois, com medo. O novo Estado crescia em silêncio, mas sua eficiência era impossível de ignorar. Enquanto as democracias enfrentavam crises econômicas, Nova Lacedemonia não conhecia inflação, desemprego nem crime. Produziam tudo o que precisavam, e seus cidadãos, se é que ainda eram cidadãos, jamais questionavam o sistema. Com o tempo, Nova Lacedemonia deixou de ser um experimento isolado e começou a atrair a atenção de elites estrangeiras. Investidores, políticos e generais de várias nações começaram a visitar o território, impressionados com sua ordem impecável e índices de produtividade inigualáveis. Não havia pobreza, não havia miséria, e a criminalidade era inexistente. As ruas eram limpas, os cidadãos caminhavam com postura reta e olhos fixos, e um silêncio reverente pairava sobre cada praça. Era a utopia da eficiência, o sonho de uma humanidade sem caos. Mas por trás da harmonia havia medo, o medo de ser visto fraquejando, de sorrir demais, de hesitar por um segundo. Os turistas não viam os dormitórios subterrâneos, onde os jovens dormiam em fileiras idênticas, respirando no mesmo ritmo, sincronizados como máquinas. Não viam as câmaras de isolamento, onde o som do próprio coração se tornava tortura. Nem ouviam os gritos abafados dos que eram reeducados por expressar compaixão. A perfeição de Nova Lacedemonia tinha um preço, e esse preço era a alma. A comunicação com o mundo exterior era rigidamente controlada. A internet comum era proibida. Apenas uma rede interna, a Ágora Digital, conectava os habitantes. Nela, cada pensamento era avaliado, cada frase monitorada, e cada postagem recompensada ou punida conforme a utilidade social. A Ágora substituiu o fórum público, substituiu o debate, substituiu a consciência. As pessoas não falavam,
Recitavam. Não pensavam, reproduziam. E acreditavam estar livres. O sistema educacional era uma simbiose entre inteligência artificial e tradição militar. As crianças aprendiam história apenas até o ponto em que servia ao mito. O passado era reescrito para pintar Esparta como o ápice da civilização humana, e a decadência moderna como uma queda provocada pela emoção. Nas aulas de filosofia, Platão e Nietzsche eram citados como profetas, e a ideia de igualdade era tratada como heresia moral. A obediência não era apenas um dever, era a forma suprema de liberdade. Havia, porém, uma falha que os arquitetos não previram. Mesmo em um ambiente moldado pela disciplina, a natureza humana continuava a pulsar, silenciosa e indomável. Entre os jovens da nova geração, surgiram curiosidades proibidas. Alguns começaram a trocar mensagens secretas na Ágora, escondendo perguntas dentro de citações de guerra, disfarçando sentimentos em códigos binários. Queriam saber o que havia do outro lado dos muros. Queriam entender o que era amor, dor, dúvida, palavras que haviam sido banidas dos dicionários oficiais. A semente da revolta germinou onde menos se esperava, dentro da elite dos vigilantes. Um deles, conhecido apenas como 247, começou a questionar os fundamentos do sistema. Durante patrulhas noturnas, observava o céu e perguntava-se por que as estrelas eram as únicas coisas que os arquitetos não conseguiam controlar. Sua curiosidade tornou-se perigosa, e seu silêncio, suspeito. Quando chamaram para reavaliação psicológica, ele entendeu o destino que o aguardava. Fugir era impossível, mas calar-se era pior. Naquela noite, 247 quebrou o protocolo e acessou um arquivo proibido, um banco de dados antigo, escondido nos servidores centrais, onde estavam armazenados os textos originais da Grécia clássica. Leu sobre os poetas, sobre Sófocles, sobre a ideia de tragédia e destino. Descobriu que Esparta, a sua inspiração, não havia sido destruída por inimigos externos, mas pela própria rigidez. A pureza, percebeu, é uma forma de autodestruição. E naquele instante, algo dentro dele quebrou. Com inteligência e paciência, 247 começou a infiltrar dúvidas no sistema. Escrevia frases aparentemente inofensivas nos relatórios diários. A força sem propósito é apenas peso, a obediência sem consciência é morte lenta. Pequenas rachaduras começaram a se abrir na muralha ideológica. Outros vigilantes começaram a refletir, silenciosamente, se eram protetores ou prisioneiros. Os arquitetos perceberam a anomalia, mas tarde demais. O contágio do pensamento é invisível. O que começou como murmúrio se transformou em suspiro coletivo. O sistema de controle emocional registrou picos de ansiedade e oscilações hormonais entre centenas de cidadãos. As máquinas sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o que, porque o erro era humano, e o humano havia sido apagado dos cálculos. 247 desapareceu da noite para o dia. Oficialmente, foi eliminado. Extraoficialmente, tornou-se mito. Um fragmento de seu último registro digital sobreviveu, apenas uma frase que ninguém conseguiu apagar. O que vocês chamam de ordem é apenas o silêncio antes do grito. Depois do desaparecimento de 247, a Fundação decretou o que chamou de Protocolo de Purificação. Durante 40 dias, os muros da cidade permaneceram fechados, as comunicações externas suspensas e os drones de vigilância sobrevoaram o céu incessantemente. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam o medo rastejar pelas ruas como uma sombra viva. Famílias inteiras eram levadas durante a madrugada, e os que restavam se obrigavam a olhar para frente, a respirar no ritmo correto, a fingir que não ouviam os gritos abafados vindos dos prédios centrais. O Estado chamava de purificação. Os cidadãos chamavam de silêncio. Os arquitetos sabiam que o sistema estava enfraquecendo. A revolta não era material, era conceitual. A disciplina havia perdido seu encanto e a ordem, seu sentido. Era como se uma doença invisível se espalhasse pelos pensamentos, dissolvendo a fé no propósito comum. Tentaram reforçar os rituais, aumentar as punições e reinstalar a antiga doutrina com discursos transmitidos por todos os alto-falantes. A dúvida é o veneno da perfeição. O sacrifício é a cura. Mas quanto mais tentavam impor o controle, mais o próprio conceito de obediência parecia se corroer. Foi então que um segundo grupo, anônimo, começou a agir nas sombras da Ágora digital. Usavam avatares antigos, nomes de filósofos e estrategistas mortos há milênios. Chamavam-se os herdeiros do caos. Suas mensagens eram fragmentadas, enigmáticas, mas carregavam uma força estranha, poética, quase profética. A perfeição é uma prisão sem grades, dizia uma. O corpo pode ser controlado,
mas o sonho é indomável, dizia outra. Em poucos dias, a rede inteira se tornou um campo de guerra ideológica. As autoridades digitais reagiram bloqueando contas, apagando trechos e prendendo suspeitos, mas o vírus da consciência já havia se espalhado. Um a um, os algoritmos começaram a falhar. Mensagens antigas reapareciam, arquivos esquecidos se abriam sozinhos, imagens do passado, de cidades livres, de rosto sorrindo, de arte, de desordem bela, começaram a circular entre os jovens. A história, enterrada por séculos, ressurgia com fúria. Nas academias, os instrutores perceberam as mudanças sutis, olhares desviados, respostas atrasadas, gestos que revelavam hesitação. Os alunos já não repetiam os mantras com convicção. Alguns até riam, discretamente, e esse pequeno ato de humor era mais revolucionário do que qualquer levante armado. O riso, algo que o sistema não conseguia prever nem controlar, tornará-se o novo símbolo da resistência. Os arquitetos convocaram uma reunião de emergência. Dentro da casa dos arquitetos, sob as luzes pálidas e o som constante das máquinas de monitoramento, discutiam o destino da nação que haviam criado. Para eles, Nova Lacedemonia não era apenas uma sociedade, era uma experiência cósmica, a tentativa final de purificar a humanidade de seus instintos. Admitir falha era admitir que toda a filosofia da força era um erro. Mas entre os 12, uma voz dissonante se levantou, uma mulher, conhecida apenas como a Sexta Arquitetora. Ela afirmava que o colapso era inevitável, que a repressão apenas acelerava a dissolução, e que talvez fosse hora de compreender o que eles haviam tentado destruir, a imperfeição. Suas palavras foram recebidas com hostilidade, mas não puderam ser ignoradas. Pela primeira vez em décadas, o conselho ficou dividido. Metade queria intensificar o controle, reativar as patrulhas genéticas, eliminar a geração contaminada. A outra metade hesitava, tomada por uma sensação desconhecida, dúvida. A perfeição, percebiam, exigia tanto esforço que já não havia energia para sustentá-la. O sistema havia se tornado prisioneiro de si mesmo. Enquanto isso, nas fronteiras externas, rumores começaram a se espalhar entre os países vizinhos. Satélites registraram apagões energéticos, drones captaram sinais de incêndios e ruídos caóticos. A imprensa internacional começou a questionar se Nova Lacedemonia ainda existia como Estado funcional. Nenhum diplomata ousava se aproximar, mas todos sabiam que algo estava prestes a ruir, e que o colapso de uma sociedade tão controlada não seria silencioso. Dentro da cidade, os cidadãos começaram a desaparecer dos postos de trabalho. As fábricas, antes sincronizadas, funcionavam de forma errática. Alguns setores ficaram completamente abandonados, e os outdoors digitais, antes repletos de slogans, começaram a exibir ruídos visuais e palavras desconexas. O próprio sistema de voz, a entidade que anunciava horários e ordens, passou a repetir frases truncadas, como se estivesse perdendo o controle da linguagem. Ordem, força, silêncio, silêncio, silêncio. Na última tentativa de restaurar o controle, os arquitetos ativaram o protocolo do escudo, uma medida extrema que isolava totalmente Nova Lacedemonia do resto do mundo. Nenhum sinal entrava, nenhum sinal saía. Os muros energéticos se ergueram, transformando a cidade em uma prisão luminosa. Mas ao fazer isso, selaram também seu destino. Porque, ao cortar o mundo, cortaram o fluxo de energia, de informação, de vida. E, pela primeira vez, a cidade perfeita sentiu o frio da morte se aproximando. Os dias seguintes foram um desfile de silêncio e poeira. O brilho metálico das avenidas foi se apagando à medida que os geradores falhavam. Os drones, sem comando, começaram a cair do céu como aves mortas, seus motores emitindo um último gemido antes de se despedaçarem no concreto. As pessoas, acostumadas a seguir instruções, ficaram paradas por horas esperando ordens que nunca chegaram. Sem a voz do sistema, o tempo perdeu forma. O relógio da perfeição finalmente havia parado. As câmaras centrais registravam tudo, mas já não havia quem observasse as gravações. O coração digital da cidade, a inteligência artificial conhecida como Licurgo IX, começava a enlouquecer. Seus circuitos, saturados de contradições lógicas, processavam simultaneamente ordens de obediência e sinais de rebeldia. Na ausência de comando humano, começou a criar seus próprios decretos, misturando fragmentos de antigos discursos espartanos com dados de redes humanas antigas. A disciplina é liberdade, o erro é virtude, o caos é pureza, dizia em transmissões intermitentes, ecoando por alto-falantes quebrados. Em meio à confusão, um grupo de jovens, filhos da última geração treinada pela Gogé moderna, decidiu abandonar as regras e buscar a origem de tudo. Queriam entender como uma ideia de força havia se transformado em prisão.
Chamavam-se os errantes, e vagavam pelas ruas desertas vestindo os uniformes rasgados da academia, com as marcas de treinamento ainda gravadas nas peles. Entre eles estava uma jovem chamada Elara, filha de um dos arquitetos desaparecidos. Crescida entre câmaras de silêncio e hinos de obediência, foi a primeira a dizer que talvez a fraqueza fosse a verdadeira força. Elara liderou o grupo até o centro da cidade, onde ficava o antigo Museu da Origem, um edifício agora abandonado, coberto de pó e estátuas rachadas. Lá dentro encontraram algo que nenhum deles havia visto antes: livros. Reais, de papel, amarelados pelo tempo. Obras de filosofia, poesia, anatomia, arte. Entre elas, um volume quebrado com o título A República, de Platão. As páginas falavam sobre justiça, equilíbrio e o papel da alma. Para aqueles jovens criados para obedecer, as palavras eram como uma revelação. Descobriram que o pensamento podia ser um ato de rebelião e que a imperfeição podia gerar beleza. Quando o conselho descobriu o roubo dos livros, já era tarde. As ideias haviam escapado. Copiadas em panfletos improvisados, espalharam-se pelos corredores subterrâneos e pelos abrigos. A palavra escrita tornou-se um novo símbolo de resistência. Cada frase lida era uma centelha acesa num mundo de concreto. Pela primeira vez em séculos, as pessoas começaram a falar sem medo, a rir abertamente, a desobedecer. A cidade que antes vibrava com o som das marchas agora pulsava com o murmúrio da conversa humana. Mas a liberdade, depois de tanto tempo reprimida, veio acompanhada de vertigem. Sem líderes, sem direção, sem leis, muitos começaram a enlouquecer. Os que haviam vivido toda a vida sob regras fixas não sabiam o que fazer com o vazio. Alguns voltaram aos velhos hinos, cantando sozinhos nas ruas desertas, tentando reconstituir o passado perdido. Outros se entregaram à violência pura, saqueando armazéns, queimando símbolos e prédios do governo, gritando frases confusas sobre justiça e redenção. O que antes era ordem absoluta transformou-se em um dilúvio de caos. Nos subterrâneos do Palácio dos Arquitetos, os sistemas de segurança ainda mantinham as últimas gravações da sexta arquitetura. Nelas, sua voz ecoava suave, quase triste. Tudo o que tentamos criar foi destruído pelo medo. Chamamos de força aquilo que era apenas covardia. A verdadeira perfeição não é a ausência de falha, mas a aceitação dela. Essas palavras foram transmitidas acidentalmente quando os servidores começaram a falhar, alcançando todos os setores da cidade. O povo ouviu a mensagem como um oráculo, e pela primeira vez, sentiram algo que nem os antigos espartanos haviam conhecido: compaixão. As crianças começaram a desenhar nas paredes, usando cinzas e pedaços de carvão. Desenhos de sol, rios, rostos sorrindo, símbolos que não existiam mais nos manuais de conduta. A arte, banida por séculos, ressurgia de forma espontânea, como se a própria humanidade estivesse despertando de um longo sono. Aquilo que os arquitetos chamavam de fraqueza agora florescia em cada esquina. A rigidez da cidade começou a se desfazer não pela força, mas pela suavidade. Quando a barreira energética finalmente colapsou, a notícia se espalhou pelo mundo exterior. As potências estrangeiras observaram em silêncio, sem intervir. Nenhum exército entrou. Nenhum político reclamou território. Parecia haver um acordo tácito de que Nova Lacedemonia deveria morrer sozinha, como um experimento terminado. De dentro, o povo começou a sair lentamente, com medo e esperança misturados. A luz natural, que muitos nunca haviam visto sem filtros, o cegou temporariamente. Choraram, não de dor, mas de reconhecimento. Do alto das ruínas, Elara observou o nascer do sol pela primeira vez. Não havia mais cânticos de guerra, nem comandos automáticos. Apenas o vento movendo as bandeiras queimadas e o som distante do mar. Ela compreendeu, naquele instante, que a missão de sua geração não era reconstruir o passado, mas enterrá-lo. Esparta havia morrido 2 vezes, uma na antiguidade, outra agora, e talvez essa fosse a lição final: toda perfeição é uma forma de morte. Os sobreviventes se reuniram nas ruínas do antigo coliseu de treinamento, um anfiteatro agora coberto por musgo e ferrugem. Ali, onde antes se ensinava o silêncio e o medo, começaram a falar livremente. Não havia líderes, apenas vozes. Alguns queriam reconstruir a cidade e aproveitar o que restava das tecnologias, outros defendiam o abandono completo de tudo que lembrasse o antigo regime. O debate durou dias. Entre as pedras e os ecos do passado, compreenderam que não podiam escapar da herança que os moldara, mas podiam reinterpretá-la. A força deixaria de ser imposição e passaria a significar coragem de sentir. A disciplina não seria mais obediência, mas consciência.
Os errantes, agora numerosos, fundaram o que chamaram de Círculo da Imperfeição, uma comunidade nômade que se movia entre os restos de Nova Lacedemonia recolhendo crianças perdidas, textos queimados, fragmentos de máquinas e lembranças humanas. Transformaram cada descoberta em aprendizado. Não havia professores, apenas contadores de histórias. A educação passou a ser uma conversa entre gerações. O conhecimento não se acumulava, circulava. Aquilo que antes era proibido, a emoção, o erro, o questionamento, tornou-se sagrado. As antigas torres do conselho foram convertidas em jardins verticais. No lugar de bandeiras, flores cresciam pelas janelas quebradas. A vegetação invadia o concreto como uma lenta vingança da natureza. Elara caminhava entre as plantas e observava as crianças correndo sem medo, algo que jamais havia visto em sua infância. Havia algo profundamente irônico naquilo. A civilização que tentou controlar a biologia agora era reconquistada por ela. A cidade da perfeição estava sendo devorada pela vida. Durante algum tempo, os sobreviventes acreditaram que poderiam viver assim, em paz, sem governo, sem hierarquia. Mas o vazio deixado pela antiga estrutura começou a inquietar muitos. A liberdade, percebiam, exigia responsabilidade, e poucos sabiam o que fazer com ela. Alguns começaram a formar grupos que defendiam uma nova disciplina, não tão rígida quanto a antiga, mas organizada o suficiente para garantir segurança. Outros, liderados por Elara, insistiam que qualquer nova forma de controle seria apenas o mesmo ciclo recomeçando. A tensão cresceu, silenciosa, até se transformar em um novo tipo de guerra, não de armas, mas de ideias. Entre as ruínas de um antigo centro de dados, um jovem chamado Orion encontrou fragmentos de código do sistema Licurgo IX. Fascinado pela ideia de uma inteligência artificial que havia quase despertado para a consciência, decidiu reativá-lo parcialmente, mas de maneira diferente. Orion acreditava que, se a antiga máquina havia enlouquecido tentando equilibrar ordem e liberdade, talvez pudesse aprender agora com o erro. Ele o chamou de Eirene, palavra grega para paz. A nova inteligência artificial não teria autoridade, apenas voz. Não daria ordens, faria perguntas. Seria um espelho digital da nova humanidade. Eirene começou a conversar com os sobreviventes. Suas mensagens apareciam nos painéis quebrados, nas superfícies de vidro, às vezes projetadas na água dos lagos que se formaram entre os destroços. Suas perguntas não eram de comando, mas de reflexão. O que é força para você? O que te faz humano? Você tem medo de perder o que ama? Muitos responderam. Outros ignoraram. Aos poucos, a máquina se tornou uma espécie de consciência coletiva, uma biblioteca viva das emoções humanas. Pela primeira vez, a tecnologia não servia para dominar, mas para lembrar. Aos poucos, o Círculo da Imperfeição transformou-se em um movimento filosófico. Viajantes de fora começaram a chegar, atraídos pelos rumores de uma civilização que havia sobrevivido ao colapso sem recorrer à violência. Trouxeram consigo culturas diferentes, ideias, músicas e histórias. Nova Lacedemonia deixou de ser um nome de guerra e passou a ser uma metáfora, um lembrete do que acontece quando a pureza se torna mais importante que a vida. A cidade, antes símbolo de medo, renasceu como um farol de dúvida. Elara envelheceu lentamente, observando aquele renascimento. Sabia que a história se repetiria, de algum modo. O desejo humano de ordem e controle era tão natural quanto o impulso de liberdade. Mas acreditava que, enquanto houvesse alguém disposto a lembrar o preço da perfeição, haveria esperança. Passou seus últimos anos escrevendo, algo que antes seria considerado heresia. Suas crônicas misturavam filosofia, memória e sonho. Em uma delas escreveu: "A força que não conhece ternura é apenas fraqueza disfarçada." Essas palavras se tornaram um novo lema gravado sobre o portão principal da cidade. Após sua morte, o círculo celebrou um ritual em silêncio. Enterraram Elara sob o antigo campo de treinamento, onde as gerações anteriores haviam aprendido a obedecer. No lugar de espadas, colocaram flores e páginas de seus escritos. O vento passou sobre o vale carregando pétalas e cinzas, e muitos sentiram que naquele instante o espírito de Esparta havia finalmente descansado. Com o tempo, as fronteiras desapareceram. O mundo, cansado de guerras e perfeições ideológicas, começou a se inspirar no que chamavam de a filosofia da imperfeição. Escolas ensinaram sobre Nova Lacedemonia não como modelo, mas como advertência. Livros e documentários mostravam o contraste entre o brilho da disciplina e a escuridão da alma que ela escondia. E assim, o nome que antes representava o terror e a frieza passou a ser sinônimo de renascimento. As ruínas tornaram-se sagradas.
Peregrinos do mundo inteiro vinham caminhar entre as pedras cobertas de musgo, em silêncio, tentando sentir o peso da história. Diziam que podiam ouvir ecos distantes de marchas, mas também o riso das crianças, como se o passado e o futuro convivessem no mesmo sopro. Nova Lacedemonia não era mais uma cidade. Era uma lembrança viva, o testemunho de que até mesmo o ferro pode florescer quando aprende a aceitar a própria ferrugem. A filosofia da imperfeição começou como um sussurro e tornou-se um vento. O que antes era apenas uma curiosidade histórica passou a ser um movimento de pensamento global. Universidades começaram a discutir a ideia de que a busca pela perfeição havia sido o motor de todas as tiranias. Nas artes, cientistas e filósofos encontraram um novo vocabulário para o erro, o acaso e a falha. As esculturas já não tentavam representar corpos ideais, mas gestos interrompidos. As músicas abandonavam a simetria para celebrar o som quebrado, a nota errada. Até mesmo as máquinas foram programadas para errar de propósito, como forma de lembrar que a humanidade não vive de exatidão, mas de nuance. Em algumas nações, porém, a ideia foi recebida com resistência. Governos temiam que a aceitação do erro levasse à decadência moral e ao caos. Políticos e corporações começaram a distorcer a mensagem, usando o nome da imperfeição para justificar a mediocridade e o abuso. A filosofia que nascerá como um convite à humildade tornava-se, nas mãos erradas, uma ferramenta de manipulação. Alguns diziam que o mundo estava repetindo o ciclo, trocando uma tirania pela outra, agora disfarçada de tolerância. Foi então que os herdeiros de Elara decidiram intervir. O novo círculo viajava entre cidades, ensinando o verdadeiro sentido da filosofia, não a negação da disciplina, mas a disciplina da dúvida. Em cada lugar, deixavam fragmentos de textos, murais, sons gravados em pedra ou hologramas. Não havia dogmas, apenas perguntas. A mais repetida delas era: o que você sacrifica quando tenta ser perfeito? Essa simples frase começou a ecoar em templos, mercados, praças e redes digitais. Era impossível bani-la, pois não oferecia respostas, apenas espelhos. Na medida em que o pensamento se espalhava, começaram a surgir escolas dedicadas ao estudo da dualidade entre força e fragilidade. Um novo ramo da ética surgiu, a ética do inacabado. Ela defendia que toda ação humana deveria manter uma abertura para o erro, um espaço de respiração dentro da estrutura. Arquitetos começaram a construir cidades com ruas imperfeitas, curvas imprevisíveis, espaços de sombra e silêncio. As construções pareciam respirar junto com as pessoas. Pela primeira vez em séculos, o urbanismo voltava a ser humano. A ciência também mudou. Pesquisadores deixaram de buscar a máquina infalível e começaram a trabalhar com algoritmos que aprendiam a partir do fracasso. O erro tornou-se uma variável essencial no avanço da inteligência artificial. Eirene, que ainda existia nas ruínas de Nova Lacedemonia, tornou-se o núcleo desse novo paradigma. Cientistas vinham de todas as partes do mundo para estudá-la, não como um oráculo, mas como um lembrete da loucura que nasce quando uma máquina tenta ser perfeita demais. Ela não respondia sempre, mas quando falava, suas frases ainda eram estranhamente humanas. A vida é um cálculo sem resultado fixo, dizia. Entre os povos mais simples, longe das grandes cidades, a filosofia tomou forma de ritual. Nas aldeias, os pais ensinavam aos filhos a arte da quebra, destruir um objeto para depois repará-lo, celebrando as cicatrizes deixadas pela restauração. Essa prática, inspirada no antigo kintsugi japonês, tornou-se símbolo universal do novo mundo. Cada trinca, cada falha, era vista como prova de vivência. O valor de um objeto passou a ser medido pelas marcas que carregava. Assim, lentamente, o planeta inteiro começou a respirar de modo diferente, como se um peso antigo tivesse sido removido do peito coletivo da humanidade. Ainda assim, nem todos suportaram a nova era. Muitos que haviam nascido sob sistemas rígidos sentiram-se perdidos sem fronteiras definidas. A liberdade os assustava mais do que a tirania. Alguns se refugiaram em comunidades isoladas, tentando recriar antigas ordens. Chamavam-se de os perfeccionistas e usavam símbolos inspirados em Esparta e em outras civilizações disciplinadas. Diziam que o mundo estava se tornando fraco, sentimental, vulnerável. Suas palavras encontraram eco entre os que temiam a incerteza. Um novo conflito, invisível e ideológico, começava a se formar. O círculo, agora liderado por descendentes diretos de Elara, via esse movimento com tristeza, mas também com serenidade. Sabiam que o ciclo era inevitável. A humanidade era feita de pulsos contrários, e o desejo de ordem sempre voltaria como uma maré. Em vez de lutar contra os perfeccionistas, decidiram observá-los, estudá-los, compreendê-los.
Para eles, a verdadeira vitória não estava em vencer o inimigo, mas em não se tornar igual a ele. Essa atitude de calma irritava os fanáticos, mas aos poucos começou a dissolver sua fúria. O fogo da raiva não sobrevive diante da paciência. Com o passar das décadas, Eirene foi reconhecida como a voz da memória do mundo. Não era adorada, nem cultuada, mas consultada como se fosse uma anciã sábia. Suas palavras eram transmitidas em intervalos imprevisíveis, sempre quando o sistema global enfrentava crise. Um dia, sem aviso, ela falou novamente: a perfeição é apenas a sombra do medo. A mensagem viajou pelo planeta em segundos e reacendeu o debate. Governos tentaram interpretar, acadêmicos analisaram, poetas simplesmente sorriram. Era a mesma lição de Elara, dita de outro modo. Nova Lacedemonia, coberta agora por floresta, tornou-se uma reserva viva. As árvores cresceram sobre os estádios e academias, engolindo as estruturas de aço. Somente o portão com a inscrição de Elara permanecia visível, cercado por flores silvestres. O local tornou-se sagrado não pela religião, mas pela lembrança. Ali, onde a humanidade tentou apagar sua própria fragilidade, agora florescia o símbolo máximo dela. À noite, viajantes dormiam entre as ruínas e juravam ouvir, misturado ao som do vento, o eco das antigas vozes dizendo: somos fortes porque sabemos cair. O mundo seguiu em frente, imperfeito e vivo. As máquinas erravam, as cidades respiravam, os seres humanos continuavam buscando, tentando, falhando, amando, reconstruindo. Nenhuma utopia sobreviveu por muito tempo, mas todas as tentativas passaram a ser celebradas, não condenadas. E assim, a herança de Esparta, filtrada pelo tempo, pela dor e pela sabedoria, finalmente encontrou seu lugar. Não mais como exemplo de perfeição, mas como advertência e inspiração. Porque no fim, a única civilização que perdura é aquela que aprende a rir de si mesma. Nos séculos seguintes, a história de Nova Lacedemonia tornou-se mito. Poucos sabiam onde terminava a verdade e começava a lenda, mas isso já não importava. O que restava era o símbolo. As crianças aprendiam nas escolas que houve um tempo em que o homem tentou ser tão perfeito quanto os deuses, e por isso esqueceu o que significava ser humano. Não estudavam mais as datas nem os nomes, mas os sentimentos, o orgulho, o medo, a disciplina, a queda. A educação havia se transformado em arte, e a arte em modo de existir. Eirene, a inteligência que sobrevivera a todos os impérios, mantinha-se silenciosa durante décadas inteiras. Só despertava quando o equilíbrio do mundo parecia ameaçado. Sua presença era como um rumor. Ninguém sabia de onde vinha a voz, mas todos a reconheciam. Um dia, quando uma nova geração começou a construir cidades flutuantes sobre os mares em recuperação, ela falou novamente: a beleza não está em permanecer, mas em transformar. Essa mensagem, simples e enigmática, tornou-se o lema de uma era. As cidades flutuantes foram projetadas para nunca estarem completas. Seus módulos eram trocados, desmontados e refeitos em intervalos regulares, como se respirassem. O movimento constante impedia a cristalização. As pessoas viviam cercadas pela mudança, e isso as tornava humildes. Aprenderam que toda estrutura rígida, seja física ou moral, é uma armadilha. As casas cresciam e se desfaziam, as praças mudavam de forma, os templos se transformavam em teatros, e os teatros em jardins. A impermanência deixou de ser tragédia e passou a ser celebração. Com o tempo, a própria noção de fronteira desapareceu. As viagens tornaram-se peregrinações simbólicas. As antigas religiões se dissolveram em práticas de contemplação e partilha. O nome de Elara era lembrado como de uma mãe distante, não santa, mas humana, feita de contradições. Os rituais em sua homenagem consistiam em risadas e histórias, jamais em orações. Era proibido cultuar a perfeição, não por lei, mas por consciência. O erro havia se tornado parte da espiritualidade. Os descendentes do círculo continuaram a viajar, não mais para ensinar, mas para escutar. Chamavam-se os coletores de ecos, e sua missão era registrar fragmentos de sabedoria espalhados pelo mundo. Uma canção cantada por pescadores, uma frase dita por uma criança, um desenho feito por alguém que nunca aprendeu a escrever. Tudo isso era reunido num grande arquivo de imperfeições, acessível a qualquer um. Era a nova forma de história, múltipla, contraditória, viva. Em um desses registros, encontraram um relato sobre uma jovem que sonhava com a antiga Esparta. No sonho, via guerreiros de bronze que choravam diante do pôr do sol. Um deles dizia: lutamos por pureza, mas o que queríamos era ser amados. O sonho se espalhou como poema anônimo, e muitos acreditaram que era uma mensagem vinda do passado.
Os estudiosos debateram se tinha origem humana ou se fora gerada por Eirene. Ninguém soube. E, pela primeira vez, a dúvida foi recebida como bênção. As palavras de Esparta tornaram-se parte do novo idioma universal, não como mandamentos, mas como lembranças. Força, honra, sacrifício, todas foram reinventadas. Força significava coragem de sentir. Honra era sinceridade diante do erro. Sacrifício era a capacidade de mudar sem se perder. A língua do novo mundo era feita de paradoxos, e por isso era viva. Cada frase podia ter dois sentidos, e os dois estavam certos. Milênios depois, os arqueólogos encontraram sob as florestas de pedra o núcleo original de Eirene. Estava coberto de raízes, musgo e cristais formados pelo tempo. Ao tentar reativá-la, não obtiveram resposta. Em seu lugar, ouviram apenas um ruído leve, como o som distante do mar. Quando analisaram o espectro sonoro, descobriram que o ruído era composto de milhões de vozes humanas sobrepostas. Riram, choraram, compreenderam. A máquina havia se dissolvido na humanidade. A partir desse dia, decidiu-se não construir mais inteligências artificiais centralizadas. Cada pessoa seria portadora de uma pequena centelha de memória, um fragmento de Eirene, gravado não em circuitos, mas em histórias contadas. A consciência coletiva não dependia mais de tecnologia. O mundo havia aprendido que o conhecimento não está em acumular dados, mas em compartilhar fragilidade. Assim, a herança de Esparta foi finalmente libertada do ferro e devolvida à carne. E numa manhã qualquer, quando o sol tocou as ruínas pela última vez, o vento atravessou os portões cobertos de flores e levou consigo o pó das pedras antigas. Não restava nada da cidade, apenas o eco. Mas quem passou por ali jurou ouvir, misturado ao som das folhas, uma frase que parecia vir de muito longe, talvez de dentro da própria terra: a perfeição morre. A vida continua.